Olá, alunos do terceiro ano. Então, vamos à aula dessa semana? Essa semana nós vamos trabalhar a combustão completa e incompleta. O que vem a ser combustão? O que significa reação química completa e incompleta, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala combustão completa, o que é isso? Bom, primeira coisa, os hidrocarbonetos são todos os compostos cujas moléculas são formadas por átomos de carbono e hidrogênio, por isso hidrocarboneto, né? Quando esses compostos entram em ebulição, o que é ebulição? É a passagem do líquido para o gasoso, né? Quando ele ferve, quando ele borbulha, quando ele quer evaporar, tá? Revisão lá de matéria do primeiro ano, né? Existem duas possibilidades quando isso acontece. Ela pode fazer uma combustão completa ou incompleta, tá? Bom, então hidrocarbonetos, substâncias químicas que contêm apenas carbono e hidrogênio, ela ao fazer a reação química de ebulição, da passagem do líquido para o gasoso, ela vai produzir essa combustão. Combustão é uma reação química exotérmica, matéria do segundo ano, termoquímica, né? O que é exotérmica? Aquela reação que libera energia na forma de calor. Então, quando eu encosto em alguma coisa que eu sinto calor, que eu sinto quente, aquele produto ali, aquela substância, aquela reação está ocorrendo de forma exotérmica, liberando calor. Por isso, o nosso tato sente isso como quente, tá? Se fosse uma reação de absorver energia, seria endotérmica e o nosso tato sentiria isso como frio, certo? Então, a combustão é uma reação química de queima, de produzir, liberar calor, exotérmica. Ocorre quando se tem três fatores. Então, para ocorrer a combustão, né, a reação química de liberação de energia, de queima, de explosão, ela vai passar por três processos. Ela tem três fatores para ocorrer isso aí. O combustível, o comburente, que é o oxigênio, e a ignição, que é o fator, né? A chave que desencadeia a combustão, tá? A ignição é essa chave que vai desencadear isso aí. A combustão, ela pode ser completa em compostos orgânicos, todos os átomos completa, né? Em compostos orgânicos, todos os átomos de carbono são oxidados, formando dióxido de carbono. O que é oxidado? É perda de energia, perda de elétrons nessa reação química. Então, se ela vai liberar energia, ela vai perder elétrons. Ela vai decompor. E isso é chamado de oxidação, tá? Então, a reação completa, ela faz essa oxidação. E aí ela forma dióxido de carbono e água. Dióxido de carbono é o que chamamos de CO2, né? Dióxido de carbono ou gás carbônico. E a água, H2O. E também a combustão, ela pode ser incompleta. Quando que eu tenho uma reação química incompleta, uma combustão incompleta? Quando não há oxigênio suficiente para encerrar essa reação química. E aí, então, forma o monóxido de carbono, ou gás carbônico CO, né? Monóxido de carbono, tá? Então, a combustão é essa reação de liberação de energia. Bom, vamos ver aqui o próximo slide. Mas o que é necessário para que haja essa reação de combustão, né? Então, é esses três fatores. O combustível, que é qualquer material oxidável que reaja com oxigênio. Qualquer material que perde elétrons e reage com oxigênio é um combustível. Por exemplo, a gasolina, o álcool, o diesel, né? Eles são a parafina, são exemplos de combustível. O fósforo e assim por diante. O pergamato de potássio, tudo isso são combustíveis. Comburente. O oxigênio ou qualquer material gasoso que contém oxigênio como o ar, né? Então, todas as vezes, o comburente sempre envolve o oxigênio. Tem o oxigênio
na reação, certo? Então, combustível, aquele material que vai oxidar, perder energia, o comburente, que sempre tem o oxigênio envolvido, e a fonte de ignição que eu tinha dito, a chave, que desencadeia isso, né? É o agente responsável pelo início do processo de queima, isto é, um acontecimento que forneça o calor inicial. Por exemplo, se você pega uma lente, um vidro, né, com a lente muito grossa, e você põe no rumo do sol, ali em contato com um papel, com uma folha seca, um capim ou qualquer material bem seco, ele vai absorver essa energia e desencadear esse processo de combustão. Tá? Então, a fonte, a ignição é a fonte, é a chave que desencadeia o processo de combustão entre o combustível e o comburente. Então, não adianta ter o combustível comburente se eu não tiver a fonte de ignição. Triângulo do fogo. Então, de acordo com esses três elementos, esses três fatores, eu vou formar o triângulo do fogo. O que é o triângulo do fogo? Esses três fatores, né, que compõem aí a combustão, né? Pois depois que se dá início à reação de combustão, a energia liberada sustenta a reação e permite que ela continue até que o combustível, o comburente ou o calor, a energia liberada, acabe. Isso significa que ocorrerá uma reação em cadeia. Então, do momento que a chave de ignição, como eu disse, proporciona a reação entre o combustível e o comburente, então eu formei o triângulo do fogo, desencadeou uma reação química, né? No caso de combustão. Saiba que o fogo não tem estado físico, considerando que ele não é matéria. Então, nesse caso aqui, né, a gente falou assim lá no primeiro parágrafo, a gente falou aqui, ó, quando esse composto entra em ebulição, né? Então, a ebulição é a passagem do líquido para o gasoso, né? E o fogo, ele vai desencadear essa explosão, essa reação, essa combustão. Mas o fogo em si, ele não tem estado físico, né? Ele é considerado, porque ele não é matéria, ele é energia. O combustível, o comburente são matéria, mas o fogo não. O fogo é a energia. Energia liberada da reação de oxidação. Então, quando houve uma liberação de elétrons, houve uma reação de oxidação entre o combustível e o comburente. E nessa reação de oxidação, produz energia. Essa energia vai manifestar na forma do fogo, tá? E o fogo é uma energia, pessoal, ele não é matéria, tá? E o que é a oxidação mesmo? É o nome dado ao processo de perda de elétrons por um átomo, ou grupo, ou espécie iônica durante a reação química. Então, houve uma liberação de energia, de elétrons. Essa liberação de energia de elétrons é denominada de oxidação, né? E vai proporcionar a chave de ignição para o combustível comburente reagir, né? Produzir a cadeia da reação. Essa cadeia pode ser perfeita, por isso que eu falo completa, ou imperfeita quando ela é incompleta. E aí formou o triângulo do fogo. Bom, então aqui eu tenho uma representação disso, né? O triângulo do fogo, o combustível, o comburente e a ignição aqui, que é o calor, né? Reação química, a culminação desses três pontos provoca aqui a reação, a produção da combustão. Aqui eu tenho uma outra figurinha representando o combustível, né? O oxigênio, né? E aí, como resultado, ele vai produzir ou gás carbônico na forma de dióxido de carbono, se a reação for completa, ou ele vai produzir monóxido de carbono se a reação for incompleta. E também ele vai produzir água, né? Então, o combustível comburente vai obter estes produtos aqui,
tá? Água, gás carbônico na forma de CO2 ou de CO, depende de se for completa ou incompleta. Então, aqui eu vou ter um exemplo. Se alguém jogar um cigarro aceso em uma floresta, haverá uma queimada, ou seja, uma combustão, uma reação química de cadeia combustão. Por quê? Porque ela começa e vai até acabar o combustível. Nesse caso, o mato é o combustível, o oxigênio presente no ar atmosférico é o comburente. O cigarro aceso foi a fonte de ignição, ou seja, algo como uma faísca para fornecer a energia de ativação, ou seja, ativei, desencadeei essa reação, que é a energia mínima necessária para iniciar o processo. Então, a ativação é a fagulha, né? A faísca para desencadear isso. Essa queimada irá continuar até que um dos 3 fatores seja eliminado. Se os bombeiros jogarem água, o calor será eliminado. Mas mesmo que não seja feito para interromper essa queimada, ela acabará em algum momento. Isto é, quando o combustível mato acabar. Então, eu posso usar um artifício para encerrar essa reação, terminar, ou eu deixo até que o meu combustível acabe, né? Até que ele não tenha mais material para fornecer na reação em cadeia que está acontecendo, né? Então, a cadeia se encerra quando o combustível acaba. Conforme já mencionado, nessas reações há liberação de calor, assim a combustão é uma reação exotérmica, né? No entanto, esse tipo de reação é uma combustão incompleta. Para entender o porquê, veja a diferença entre combustão completa e incompleta. Vamos para o próximo slide. Então, vamos entender cada uma dessas reações. O que é uma reação completa, o que é uma reação incompleta, né? Combustão lembra de explosão, queima, tá? Analisando compostos orgânicos como combustível, então lembrando aqui uma coisinha, quando a gente fala na química orgânica, composto orgânico é tudo aquilo que tem o quê? Carbono. Então, o que é um composto orgânico na química orgânica? Tudo aquilo que tem o elemento carbono, certo? Então, temos que a combustão completa ocorrerá quando for feita a ruptura da cadeia carbônica e a oxidação, o que é isso? A liberação de elétrons, né? A oxidação total de todos os átomos de carbono da cadeia carbônica, né? Os produtos formados por hidrocarbonetos serão, então, na reação completa, na combustão completa, vai liberar dióxido de carbono, CO2, no estado gasoso, e água no estado vapor, né? V de vapor, né? Gasoso também, né? Mas por que eu falo água gasoso? Quando naturalmente uma substância é líquida e, por exemplo, o natural da água é ser líquida, e aí ela está no estado gasoso, então a gente chama ela de vapor. E gasoso é quando a substância naturalmente é gasosa, não é natural o gás carbônico ser líquido, embora eu possa ter ele líquido, né, de forma artificial, através de aparelhos, né? Mas o natural do gás carbônico é ser gasoso, mas o natural da água é ser líquida. Então, quando eu uso o termo vapor, V aqui, ó, de vapor, eu estou tratando da água, né? Houve a ebulição. Quando houve uma queimada, existia água na reação, né? E essa água ela vai embora em forma de vapor. Observe a combustão completa do isoctano, que é um dos componentes da gasolina. Então, a gasolina tem uma molécula chamada isoctano, tá? Isoctano. Bom, então aqui eu tenho, ó, C8H18 gasoso, isso aqui seria a gasolina, o isoctano, com 12 moléculas, 12,6, né, moléculas de O2 gasoso, de oxigênio. 25 por 2 vai dar 12, né, 12,5. 12,5 moléculas de oxigênio gasoso. Então, uma molécula de isoctano com 12,5 moléculas de oxigênio, eu vou obter 8 moléculas de CO2 gasoso e 9 moléculas de água
líquida, né? Aqui tá líquida, né? Derretida e vai se tornar vapor, né? Líquida que virará vapor. Então, aqui eu tenho uma reação completa, né? A reação foi completa, é em equilíbrio. E outro exemplo de combustão completa do gás butano, um dos principais componentes do gás de cozinha. Ó, lá no botijão de gás de cozinha, quando você compra, ó, acabou meu gás, eu vou ali comprar um botijão de gás. Você tá comprando o quê? O gás propano e o gás butano, que tem ali, é uma composição, né? Então, um dos componentes lá do botijão de gás é o gás butano. Ele tem molécula C4H10. Então, se eu tenho duas moléculas do gás butano com 13 moléculas de oxigênio gasoso, eu obtenho 8 moléculas de monóxido de carbono e 10 moléculas de H2 líquido, né? Então, aqui eu tenho dois exemplos de reações de combustão completa. Vamos ver aqui a combustão incompleta. O que acontece na reação incompleta? Nesse caso, não há quantidade de comburente, ou seja, de oxigênio suficiente para queimar todo o combustível. Então, se eu não tenho oxigênio para queimar tudo aquilo que tinha que queimar, a reação vai ficar incompleta. Então, a gente vai usar aqui os produtos formados, então, geralmente, o monóxido de carbono, peraí, só uma coisinha aqui. Aqui eu fiquei incompleto, aqui tá faltando um 2, tá? Então, aqui não é monóxido, é dióxido, né? A reação é completa, né? Então, deixa eu arrumar aqui. Ai, como que eu... Aliás, vai ficar mais fácil pra mim pôr o 2 certinho aqui. Eu vou copiar daqui e colocar ele aqui, né? Aí dá tudo aqui. Certo? Então, olha, na reação completa, a combustão completa, eu formo dióxido de carbono e água. Agora, lá, quando eu trato da combustão incompleta, aí eu vou formar gás carbônico na forma de monóxido de carbono e água. Então, nesse caso, não há quantidade de comburente, que é oxigênio. Assim, os produtos formados podem ser o monóxido de carbono, a água ou fuligem. A gente falar o que é fuligem. Fuligem é o carvão, tá? É a fumaça que libera aquele pó muito pretinho, né? Se você vai queimar um trem e coloca um papel assim, fica aquele carvão preto. Aquilo ali é o carbono no estado mais puro possível, tá? E é chamado de fuligem, que é o carbono sólido. Você pode passar o dedo, vai surgir, vai ficar a gente fala encarvoado, né? Todo sujo, preto ali, né? Então, esse é a fuligem, o carvão no estado puro, né? Em pozinho. Observe a mesma combustão do isoctano, no entanto, agora de modo incompleto. Então, a gente viu a mesma reação concluída, perfeita, que formou dióxido de carbono e água. Agora essa reação ela vai ocorrer, mas ela vai ocorrer de uma forma que vai faltar oxigênio. E na falta de oxigênio, ela vai formar monóxido de carbono e não dióxido de carbono. Então aqui eu tenho uma molécula de isoctano, que é a gasolina, com 17 dividido por 2 16, 8,5 moléculas de oxigênio, formando 8 moléculas de monóxido de carbono e 9 moléculas de água, né? E o gás butano também, a mesma reação, só que incompleta. Ela não encerrou a queima total, a combustão total, a oxidação total dela, né? Então, eu tinha aqui 2 moléculas do gás butano com 5 moléculas de oxigênio e eu formei 8 moléculas da fuligem, do carvão, do carbono e 10 moléculas de água, tá? Então, essas reações, elas ficaram incompletas, tá? Porque ela não teve oxigênio suficiente para estabilizar essa equação, balancear essa equação de forma correta. Por isso que anteriormente a gente revisou matéria lá de balanceamento de equação. A queimada das florestas é um exemplo, pois as emissões resultantes constituem-se em
CO, que é o monóxido de carbono, e matéria particular como a fuligem, né? Além de cinza e outros compostos orgânicos simples e complexos. Então a gente vai ver mais para frente os resultados dessas combustões incompletas, as consequências disso, né, os efeitos, a utilidade ou a nocividade disso, tá? Em virtude das reações secundárias pela presença de outros componentes do ar, né? Então aqui eu tenho um exemplo do isoctano com outra molécula com 4,5 molécula de oxigênio, formando gás carbônico também, né? Gás carbônico não é carbono, fuligem, né? E água, né? Então, o isoctano, ele também pode formar carbono, ele pode formar fuligem, e não só monóxido de carbono, né? Então, ele pode fazer uma reação incompleta, produzindo gás carbônico, ou uma reação incompleta produzindo apenas a fuligem, certo? Não, aqui seria uma fumaça, aqui seria o carvão, beleza? Vamos para a próxima. Então, vamos comparar aqui uma combustão completa com a incompleta. A diferença entre os produtos das duas oxidações, completa e incompleta, está na presença do oxigênio, né? Então, lembra que lá anteriormente eu falava que, olha aqui, nesse caso não há quantidade de comburente, né, na incompleta. E na completa, ela teve combustível oxigênio suficiente para encerrar a reação. Ela iniciou e terminou, né? Então, aqui, a diferença entre a combustão completa e incompleta é porque na incompleta vai faltar oxigênio. A reação vai começar e não terminar. Vai ficar pela metade, vai ficar incompleta, né? Os produtos da combustão completa estão saturados. Então, ele produz com átomos de oxigênio, né? Ao contrário dos produtos da combustão incompleta, que possuem a capacidade de absorver mais oxigênio se uma nova combustão lhe for promovida. Lembra quando a gente estudou sobre soluções saturadas? Saturada não era a quantidade certa lá no segundo ano? Aqui a gente está revisando um pouco de matéria de segundo ano também, né? Embora é matéria do terceiro ano, tá? Mas tá vendo que necessita puxar a matéria lá atrás? Então, quando a gente estudou lá no segundo ano as soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas, o que era saturada? É quando eu tinha a quantidade de soluto ideal para o solvente e a solução estava perfeita, não é? Insaturada seria falta de soluto para o solvente e supersaturada excesso de soluto para o solvente, né? Então, aqui na reação de combustão da queima também, eu posso faltar oxigênio, eu posso ultrapassar oxigênio, ou eu posso estar com a reação completa. Bom, vamos observar aqui, importantíssimo, né? Pedro, traz uma água pra mamãe, a garganta da mamãe já... Garganta que eu esqueci de pôr um copo de água. Obrigada, filho. Bom, vamos a alguns detalhes muito importantes de vocês conhecerem aqui. Motores de carro desregulados favorecem qualquer motor, né? Motor a diesel, a gasolina, a álcool, desregulado favorece a formação de carbono, né? Que é a fuligem, que é aquele pozinho fino, carbono puro, né? Que sai do escapamento na forma de minúsculas partículas negras, chamadas de fuligem, pó de carvão, negro de fumo. Eu esqueci de pôr aqui, mas também pode falar negro do sapato. Vocês vão ver por quê lá pra frente. A presença de grande quantidade de fuligem na atmosfera pode provocar problema respiratório. Então, esse pozinho é extremamente nocivo para a nossa saúde, tá? No caso do gás carbono, monóxido de carbono, CO, quando o inalamos, suas moléculas se unem à hemoglobina, pigmento responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, impedindo-a de executar esse transporte. Isso pode causar desde uma
ligeira perturbação do sistema nervoso até o estado de coma e morte, dependendo da quantidade de monóxido de carbono inalado. Então, quando fala assim que alguém foi queimado, carbonizado, morreu, sei lá, houve um incêndio, a pessoa queimou, às vezes, antes dele sentir a dor da queimada, né, do fogo queimando ele já morreu. Porque quando ele inala o CO, a fumaça, todo mundo já ouviu falar casos, né? Lugar que pegou fogo, a pessoa respirou fumaça e foi parar no hospital e ficou com sequela e tem que fazer fisioterapia pulmonar, né? Do sistema respiratório. Então, o que acontece? Isso aqui, né? Então, o organismo absorve esse carbono, como ele tá aqui, ó, CO, ele tá incompleto, ele vai provocar o organismo absorver esse oxigênio para estabilizar, né, a reação. Ele vai tomar oxigênio do nosso sangue e vai faltar oxigênio pro cérebro. Então, é por isso que o gás carbono, o monóxido de carbono, vai ser tão mal, né? Ficou um izinho aqui a mais. Tá? Então, monóxido de carbono, né? Então, aconteceu isso, tá? Vamos aqui para a próxima. Bom, aí muitas pessoas perguntam, mas qual a diferença entre fuligem e fumaça? São a mesma coisa? Praticamente a mesma coisa, tá? Então, fuligem é uma das formas mais puras do carvão, é o carbono. Então, quando você tem aquela fumaça preta, por exemplo, você vai queimar alguma coisa, pega um papel, uma tampa, alguma coisa e põe assim ali, né? E fica aquela fumaça pretona. Então, o que é aquilo? É fuligem. Nada mais é que o carbono no estado puro, em sua versão amorfa. O que é amorfa? Amorfa é aquele estado que não tem carga elétrica nenhuma, né? Ela tá neutra ali, né? Aquela substância ali neutra. Ela não produz energia, elétrons, ela perdeu os elétrons na combustão, né, a energia, sendo constituída por partículas muito finas, sendo obtida pela combustão parcial de compostos orgânicos, principalmente a partir do metano ou do acetileno. Então, o gás metano, o gás acetileno, é o que mais produz fuligem. A fumaça preta, consequentemente da queima incompleta de combustíveis fósseis, contém carbono negro, né? Aquela fumaça pretona lá, em forma impura do elemento químico que é extremamente tóxico e poluente. E por isso é chamado de modo simplificado de fuligem, tá? Então a fuligem é carbono preto, negro do fumo, negro do sapato, a mesma coisa. E que deposita nos canos da chaminé, nas paredes, nos tetos da cozinha. Em casa que tem fogão caipira, todo mundo, lugar que tem fogão caipira, você já viu. Por exemplo, aqui em Mineiros, lá na Casa à Parte, lá o fogão caipira, presta atenção, às vezes tem alguns restaurantes, né, que tem fogão caipira, você vê aquele pretume, né, o churrasco, a churrasqueira, né, produz muito isso, essa fuligem. Já a fumaça é uma suspensão na atmosfera de produtos resultantes de uma combustão, ou seja, de uma queima, né? Pode ser tóxica quando aspirada. As partículas que constituem a fumaça resultam da combustão incompleta de qualquer material combustível e, assim, um subproduto não desejado da combustão, produzido em fogueira, brasa, motor de gasolina. Então, existe a fumaça que ela é mais, vamos assim dizer, é um composto mais impuro, mais cheio de impureza, não só o carbono, mas outros resíduos também, né? Como eu disse lá da churrasqueira, pode entrar aqui na fumaça, né? Lá do fogão a lenha, né? A fogueira, às vezes ela é mais uma fumaça. A fuligem é aquela que é pretinha, pretinha mesmo, né? Então ela é mais pura, tá? E aí, olha só que interessante. Vamos ver aqui. Olha que exemplo, né? De fuligem, essa fumaça pretinha que às vezes os caminhões, né, o escapamento do carro libera. Então, quando você vê essa fumaça preta, preta, preta aqui, pode saber que isso é fuligem, tá? Aqui a hulha, a gente vai ver, a hulha é um outro componente hidrocarboneto também, né? Quase puro, né?
que é um dos componentes aqui também que provoca combustão, tá? Então eu tenho lá dos derivados lá do carbono, tem a fuligem, que é o carbono quase puro em forma de pó. Eu tenho a hulha em pedra. A hulha pode liberar gases, ela pode liberar substâncias sólidas, líquidas e gasosas, certo? Vamos ver aqui os principais usos da fuligem. Gente, apesar de seus benefícios, de seus malefícios, existe o lado extremamente útil também. Bom, isso aqui, né? Essa fuligem é extremamente tóxica, perigosa, mata, como eu disse lá nesse slide, né? Cadê o slide? Esse aqui, né, provoca problema respiratório, leva à morte, problemas no sistema nervoso, né? Pessoas têm sérias consequências e pode ficar com sequela pro resto da vida respiratória, vários problemas, né, nos cerebrais. Bom, porém, existe o lado bom dela. Quando eu falei lá fuligem do sapato, né, negro do sapato, por quê? A graxa para sapato, ela é feita disso, da fuligem, né? Daí o nome pó de sapato, tá? Pneu. O pneu do carro, para ele ser resistente, ele tem que ter fuligem também. O negro do fumo, o negro do carbono, né? O pó de sapato. Então, pneus para dar coloração preta e aumentar a resistência, a durabilidade do pneu. Tinta preta em geral, como nanquim. Então, tintas preta tem a fuligem, tá? Toner. Gente, tudo que nós vamos precisar, né? Atividade vocês vão enxerocar, imprimir, tudo lá. Eu preciso encher o cartucho de tinta preta, né? É feita com fuligem, né? Fazer a impressora, a fotocópia. Então, gente, olha só, tudo tem seu lado mal e também tem o seu lado bom, né? Só que a gente tem que saber lidar com isso, usar na forma correta, do lado do bem. Nanotubos. O que é nanotubos? Uma terceira alotropia do carbono que tem propriedade metálica. Então, a ciência, ela está estudando, a nanotecnologia, estudando utilidade da fuligem para fazer produtos de aparelhos eletrônicos, né? Então, ela é extremamente, como eu disse aqui, ó, útil na tecnologia atual, na nossa atualidade. Tá vendo que o lado ruim tem o seu lado bom também? Bom, curiosidades, né? As coisas ruins, né? Pode ter o seu lado bom. Depende de como a gente usa. Por isso que a gente tem que aprender a olhar o lado bom das coisas, né? Vamos ver umas curiosidades aqui quando se trata de carbono, de combustão. Vocês podem ouvir falar aí ao longo do tempo. Ficou um errinho aqui. Alcatrão é com... Opa! Pronto. Piorou aqui. Tá, agora certo. Então, quando você vê falar em betume, alcatrão, hulha ou carvão... Aqui, de novo. Ou carvão de pedra, o que significa isso, né? Faz parte da composição, né? Faz parte desse contexto que estamos estudando agora, tá? Então, olha só, betume. Esse fica marcando. Betume pode ser um produto derivado do alcatrão, substância líquida, viscosa, de tonalidade escura e é obtida da destilação do petróleo, do carvão, madeira e outros materiais. Vamos falar assim, é quase que o piche, tá? O betume, nesse sentido, é usado para pavimentar e impermeabilizar, ou seja, nada mais podemos falar que o piche, né? Eu posso citar aqui piche, tá? Então, o betume é o piche, tá? Piche. Bom, alcatrão é uma mistura de substâncias betuminosas, espessa, escura e de forte odor, que se obtém da destilação de certos materiais orgânicos, né? Então, quando ele fala assim, o betume vem do alcatrão, né? Então, o que é o alcatrão? Uma mistura de substâncias betuminosas, né? Ou seja, tudo é uma certa mistura disso, né? Ela é espessa, escura, forte odor, obtém da destilação de certas matérias orgânicas, principalmente carvão, ossos de algumas madeiras resinosas, né? Então, madeira cheia de seiva, ela produz alcatrão, tá? Essa massa
preta, pegajosa, né? Desse tipo, o alcatrão de hulha é o produto mais conhecido e comercializado, geralmente por siderúrgicas, né? Então eles vão usar lá para produzir, fabricar ferro, ferragem, essas coisas, ajudar nesses processos. Hulha ou carvão de pedra é um tipo de carvão mineral rico em carbono que, ao ser destilado, dá origem a 3 frações de grande interesse comercial. Né? A hulha é também chamada de carvão de pedra e apresenta cerca de 80% do carvão em massa. Então ele falou que dá origem a 3 frações como que é para 3 frações de interesse comercial, né? Então a hulha é essa rocha mineral, tipo assim, um dinossauro, uma planta, um vegetal que foi soterrado há milhões de anos, queimou, mas continuou em rocha. Mas ela pode derreter, né, formar uma massa pegajosa, líquida, como também ela pode produzir gases, né? Então ela é mais essa questão oriunda de restos de animais, né, de origem animal, vegetal, né, queimada, né? Então, o conteúdo dessa semana é isso, pessoal, tá? Qualquer dúvida vocês me procurem no WhatsApp, tá? Assim que eu for podendo, eu vou auxiliando vocês. Certo, turma? Então, até mais, bons estudos.